É assim. O senhor vai operar alguma apresentação? Não. Bom dia a todos. Queria agradecer aí a oportunidade do Instituto dos Arquitetos estar aqui presente nessa audiência pública, né? E agradecer os palestrantes que me antecederam também pelos esclarecimentos. E, enfim, eu acho que eu devo começar a minha exposição falando um pouco do que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. O Instituto dos Arquitetos do Brasil é uma organização não governamental que foi fundada em 1921 e propugna desde a sua fundação que as obras públicas no Brasil sejam contratadas por concursos públicos de projeto. A ideia lá em 1921 era dar transparência e dar protagonismo a uma coisa que todos os palestrantes que me antecederam falaram claramente, né? Há uma cultura no Brasil, e a minha reflexão vai sair um pouco, vamos dizer assim, do tom das outras reflexões que me antecederam. Eu já tive até alguns embates, né, lá no Rio, na Firjan, com o pessoal do Exército e tal, quer dizer, propositivos, algo positivo, né, que nós temos alguns problemas, né, para a adoção da tecnologia BIM, né? Ela pressupõe algumas premissas presentes, como já foram até colocados por algumas pessoas, né? Quais são essas premissas, né? Existência de cadastramento de redes, né? Muitas vezes, quer dizer, na minha experiência particular como realizador de projeto, você vai fazer uma obra de desenho urbano na cidade, você chama a concessionária de água, ela vira e fala para você, olha, nós não sabemos direito onde está passando uma adutora de 60 centímetros de diâmetro, ela está passando uns 10 metros para cá, uns 10 metros para lá, não sabemos exatamente onde ela está passando. A gente vê também no Brasil uma cultura, muitas vezes, projetos que são feitos onde não há a informação sobre sondagens técnicas, né? Todos nós que militamos nessa área sabemos dessas, e elas, acho que no meu caso, quer dizer, o que eu gostaria de colocar para a comissão da revisão da 8666, é que ela advém de um problema de que há uma cultura no Brasil de falta de protagonismo das ações de plano e de projeto que acho que são muito claras no país, né? O IAB, né, desde 1921, vem colocando a questão, que eu acho que é uma questão fundamental, de que para a gente fazer é necessário que a gente pense antes e que, ao pensar, que a gente dê um certo tempo e uma certa valorização a essa fase de projeto como uma fase essencial, não é? Porque ela é exatamente aquela que vai fazer com que a gente tenha o controle daquilo que a gente vai construir no futuro, não é? E aí, né, recentemente a gente identifica, né, as obras na Copa do Mundo, por exemplo, o Maracanã, né, que é um estádio emblemático para o Brasil, né, muito importante, né? Em 2002, por exemplo, só para dar um exemplo desse símbolo, como ele é importante, em Paris, na beira do Sena, existiam 3 praias, Ipanema, Copacabana e a terceira era o Maracanã. Os parisienses não sabem que o Maracanã está na beira do rio Maracanã e não na beira de uma praia. Mas para vocês verem qual é a força desse símbolo. E o Maracanã teve uma obra orçada em 600 milhões de reais e passou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Durante a fase desse projeto, houveram intensas discussões no Rio de Janeiro de que por que esse preço estava mudando, não é? Mas a gente discutiu pouco aquilo que é o cerne da questão do projeto, que é assim, por onde vão ser feitos os acessos do Maracanã, onde estão a localização dos banheiros, qual é a curva de visibilidade que o novo estádio vai ter, qual é a cobertura que ela vai ter, não é? Coisas que são exatamente simuladas pela uma tecnologia tão antiga quanto essa daqui, uma lapiseira, ou pelo BIM, né?
E aí eu acho que é importante a gente reforçar a ideia de que acho que o BIM é um avanço, sim, ele deve ser, mas eu discordo de que ele deva passar a ser obrigatório nas obras públicas, ele deve ser incentivado. Essa que é a questão, porque, como os expositores que falaram antes de mim demonstraram muito claramente, a gente tem uma série de gargalos. O comandante, o coronel Luque, desculpe, eu não guardei sua patente militar, mas é Luque, né, coronel, mencionou a atualização das normas do SEAP. Os sistemas de orçamentação no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com o SCO, que é um índice da Prefeitura, e o EMOP, que é do Governo do Estado, não tem agilidade para ter essa articulação das bibliotecas que foi mencionado aqui, para isso, vamos dizer assim, as bibliotecas darem esse reforço aos escritórios que adotarem a tecnologia BIM para o desenvolvimento da tecnologia BIM dentro de suas instalações de escritório, de prestação de serviço, enfim, não sei o quê. Então, quer dizer, eu acho que no Brasil há muito uma mentalidade que, se a gente tem uma determinada coisa, cria-se uma lei para se impor uma determinada prática ao conjunto da sociedade. O que eu acho que é muito importante a gente ter uma reflexão aqui, que toda tecnologia, ela demanda uma coisa que é fundamental, que é uma certa permeabilidade social, uma certa aceitação dessa tecnologia por uma série de agentes e players, entendeu? Que dão sustentação a isso e constroem as bibliotecas de forma que a gente alimente os projetos com elas e aí sim a gente possa rodar com uma tecnologia de muita promessa, eu não tenho a menor dúvida de que ela é uma promissora expectativa. Mas, do contrário, se a gente torna ela obrigatória, bota na força da lei, a minha sensação é que a gente vai ter um Boeing, só que a gente não vai levantar voo, a gente vai ficar andando com ele no chão, porque tem uma série de complementariedades aí, uma série de questões que envolvem exatamente essa questão da permeabilidade social de uma tecnologia, que eu acho que é muito importante a gente chamar a essa reflexão aqui para a comissão. Eu lembro também, quer dizer, que o mundo contemporâneo, ele não tem mais uma unidirecionalidade, que todas as tecnologias caminham numa única direção. Há um exemplo no campo da arquitetura recente, um arquiteto suíço, Peter Zumthor, que ganhou em 2009 o prêmio Pritzker, o maior reconhecimento do campo da arquitetura, é uma premiação internacional. O Paulo Mendes da Rocha, paulista, já foi premiado com o Pritzker, e o Oscar Niemeyer também já foram selecionados pelo Pritzker. E o Peter Zumthor, que é um arquiteto suíço, não desenha a máquina, desenha só a lápis. E consegue, segundo as notícias que a gente recebe, resultados fantásticos com essa produção que ele faz. O que eu acho que é importante é exatamente a gente voltar para o cerne do que significa a palavra projetar e planejar. A palavra projeto, ela é cindida por um prefixo pro, que significa se antecipar, e jactar, que significa lançar. Então, é lançar com antecedência. Eu acho que o país precisa introjetar uma cultura que é exatamente essa cultura de respeitar a fase de projeto como uma fase fundamental, quer dizer, não se sai fazendo, se pensa antes de fazer. E é muito importante que nós tenhamos essa dimensão, e a gente vê que a prática, muitas vezes, em várias obras públicas brasileiras, e aqui eu não estou querendo culpar nenhum agente, nenhum ator de práticas assim ou assados, mas é a dura realidade de que a gente vê prefeitos, governadores falando assim, não, a obra já começou, já foi tapumado, o barracão está lá,
Mas aí você vai começar a perguntar, tem sondagem? Não, não tem sondagem. Tem projeto? Não, nós temos um estudo preliminar. Então, na verdade, a gente vive uma situação no Brasil de uma verdadeira perversão, que é a planilha de preços de uma obra antecede o projeto de arquitetura, de engenharia, de qualquer coisa. Por quê? Essa estimativa é que faz que a verba seja materializada nos orçamentos e aí, a partir disso, é que vai se contratar o projetista. Então, é uma completa inversão das práticas, das boas práticas, por todo lado, né? Então, esse protagonismo do plano e do projeto, eu acho que é fundamental e que deveria ser como pressuposto maior da revisão da 8666. Eu acho que ele é uma questão muito importante. Hoje, há uma entrevista na Folha de São Paulo do presidente da construtora Camargo Correia. E ele defende literalmente que ele não participará mais de obras públicas se não houver projetos completos para essas obras públicas. Eu acho que essa é a questão mais importante com relação à revisão da 8666. Acho que o BIM, né, é uma tecnologia, ele é uma tendência, ele dá agilidade para duas coisas que são muito importantes na cultura do planejamento e do projeto, que é, nós discutimos hipóteses a respeito de um projeto. Eu poderia fazer, usando o Maracanã como exemplo, durante a fase de projeto, eu poderia fazer um exercício e dizer assim, eu vou botar ar-condicionado no Maracanã. Isso é típico da fase de projeto. Levantar-se hipóteses e aí depois cotejá-las do ponto de vista do orçamento, da relação custo-benefício e aí adotar uma solução ou não. Mas eu lembro que o projeto não é só uma quantidade de documentos técnicos que vão dizer como a obra vai ser feita. O projeto é também essas hipóteses na qual a própria sociedade escolhe o seu destino. Escolhe que vale a pena ter um custo maior para ter um benefício proporcional até aos próprios recursos que ela tem. Então, o projeto é uma ferramenta também de transparência para o conjunto da sociedade, principalmente nas suas fases preliminares de projeto, para que o debate sobre a relevância de uma obra seja efetivamente medido, né, discutido, e para isso é necessário que seja dedicado tempo a ele. Obrigado ainda. Agradeço aí as palavras. Deputado Júlio. Pois não, deputado. Eu vou ter que me retirar, eu queria só fazer uma observação. Pois não, deputado. Vossa Excelência é o vice-presidente da comissão.